Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Palco Papo. Eu sou a Ana Beckel. Eu sou a Lai Ribeiro. E eu sou Mariana Palácio. E hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial que consegue fazer no palco o que eu não faço no banheiro, em casa, deitada, de jeito nenhum. Exagero. Bela Quadros. Bem-vinda, Bela. Você pode olhar pra geral, mas a sua é aquela. Oi! Estamos ali. Gente, ela é muito diva. E, ó, temos a imagem da nossa convidada maravilhosa. Nossa bela convidada. Nossa bela convidada. Que isso, gente. que linda! Ela é muito especial, né? Gostei. Então sigam, né? Tá ali o @. Bela, muito bem-vinda. Obrigada. A gente tá muito feliz de te receber no seu primeiro podcast. Tô muito feliz também, gente. Uma honra. A gente que agradece. E a gente já vai começar perguntando se você pode contar um pouco pra gente sobre o espetáculo atual em que você está atuando. Só pra gente já dar uma... Que, no caso, venha a ser. Aquele ali. Venha a ser aquele ali. Bom, eu tô em cartaz com Tom Jobim musical. Um musical que conta a história do Tom Jobim, obviamente. A gente tá em cartaz em São Paulo, agora no Teatro Vila Lobos, no Shopping Vila Lobos. E é um musical muito lindo, com direção do João Fonseca. A Ana assistiu. É lindo, eu assisti. Você É assistiu muito também? lindo. Muito lindo. Ai, É muito bem lindo. bonito, Eu né? assisti também. Você assistiu também? Legal, aquele Tom não assistiu. Legal. E eu faço a Tereza, que é a primeira esposa do Tom, que é uma personagem assim que eu tô apaixonada, tô amando muito fazer, que foi um presentão. E a gente tá no final da temporada, falta 1 mês e meio só pra terminar. Então corram pra assistir, Sim. que tá muito legal. Eu vou pra São Paulo, inclusive, assistir. Mentira! É, tô revelando aqui agora. Sério? A minha família, eu cheguei pros meus pais, depois de assistir, e falei, eu preciso que a gente vá pra São Paulo, porque vocês precisam assistir o musical do Tom Jobim. É. Mas tá muito bonito Vamos marcar? mesmo, gente. Vamos Tá pra São lindo. Paulo semana que Vamos. vem. Não, semana que vem eu não tenho dinheiro pra chegar a São Gonçalo, mas vamos. Até o final da temporada eu tenho. Mas, amiga, eu realmente... Foi aquela mensagem que eu te mandei, eu fiquei... Que eu não respondi. Que a Bela não respondeu? Eu chamei ela aqui pra ir. Cara, é porque mas eu tenho um problema, que quando eu recebo mensagens muito bonitas, eu fico um tempão assim, cara, como é que eu posso responder à altura? Aham. Que lindo. aham, E aí eu não sim. respondo. A altura. Como é que eu posso responder a altura? O silêncio. Aí eu penso, eu não posso. Você calada é poesia. Ela opta pelo silêncio. A Ana respondeu todas as mensagens à altura, que às vezes ela adora me deixar no vácuo. Perdão, gente. bacana. O sujo fala do sobre. mal lavado. Mas, amiga, eu fiquei encantada pelo musical. Obrigada, Ele é meu amor. muito emocionante. Muito emocionante. De lindo. verdade, Tá tudo assim. muito lindo. Tudo muito bonito, sério. Cara, mas eu preciso te perguntar, tipo assim, nesse musical, algum ator, além, obviamente, né, do que você já faz, te influenciou? Como assim? Nesse espetáculo que você está atuando, você, por exemplo, pegou inspirações de algumas outras artistas, atrizes, mulheres? Cara, não. É porque é engraçado que eu fiz muitos espetáculos até agora sobre pessoas que existiram e que existem mesmo, né? Sim. E a Tereza é uma mulher que ainda está viva, inclusive. Tem 95. Mas ela tá viva. Então, tipo, a minha inspiração foi ela mesmo. Eu fui catando informações, li a biografia do Tom. Tem documentário na Netflix que é ela, a irmã do Tom e a Ana Jobim, legal. a segunda esposa, falando sobre ele. Ela Esse já bem mais documentário velha. é lindo. É lindo, né? Chama A Luz do Tom. É lindo demais. E aí eu fui catando o que eu consegui encontrar sobre ela e montando quebra-cabeça, assim. Mas eu acho que o que ela acrescenta para a história é uma coisa que nós mulheres todas entendemos, né? Que é um pouco esse lugar que a gente, infelizmente, ainda ocupa de estar ali pro parceiro, né? Em relações heterossexuais, principalmente. Não é o caso de nenhum. De nós três, não é o caso. Então, é meu caso um pouco. De relações heterossexuais, né? Da gente estar ali pro parceiro e apoiar e se doar muito e, na maioria das vezes, não receber de volta Sim. o que a gente doa. Então, assim, eu me vejo na Tereza, eu vejo as mulheres da minha família, eu vejo as minhas amigas. Então, foi muito fácil, assim, tipo, me conectar, porque
Caramba. Que é a nossa história. E como isso não muda, né? Assim, é muito... Exato. Me chama a atenção você falar que você identifica mulheres que você conhece, sendo que a gente tá falando... a Tereza esteve com ele 50, um pouco mais pra... Os anos 50, mais ou menos, se não me engano. Um pouco mais pra trás. Um pouco mais pra trás. 43, Então, né? assim, e ainda conseguir trazer isso. E isso ainda ser atual, né? Ela Ainda assistiu comunicar, né? Ela não assistiu, Ela não assistiu. por conta da idade e porque a família achou que seria intenso pra ela, assim, Aham. né? Tipo, reviver as músicas, essa história, enfim, ouvir aquilo tudo. Seria isso. Seria meio, talvez fosse intenso demais pra idade dela. E eu achei uma pena, mas entendo completamente. Mas assim, achei uma pena, porque eu queria tanto ter dado um abraço nela. Ai, sabe? seria incrível, né? Ia ser, Não, ia ser a gente demais. entende completamente. Quando a ex-esposa do Domingos Oliveira foi lá assistir nossa peça, ela saiu completamente devastada. Ela não Nossa. conseguiu nem olhar pra nossa cara. Foi o nosso espetáculo de terceiro período, né, da Cal, foi sobre a vida e a obra do Domingos. Foi uma Que celebração demais. do trabalho dele. Foi lindo. E o nosso diretor, o Marquinhos França, ele era muito amigo da Priscila. E, assim, foi... tanto a Priscila quanto a filha, a Bia, foram assistir. Foi uma experiência muito legal. particular, assim. Que eu acho que só o teatro proporciona, né? Sim, total. E eu acho que, nossa, fazer uma biografia de pessoas tão mágicas e tão importantes, eu acho... Eu achei lindo, assim. Realmente, eu não canso de falar, porque achei tudo tão bonito e muito respeitoso com a obra do Tom, do Vinícius. É um trabalho de pesquisa enorme, né? Não, e dá pra ver que é um trabalho muito bem feito. Tudo, o coro, gente, tudo. O figurino é impecável. Todo mundo ali tem muito potencial. Que espetáculo gostoso, cara. É lindo. Muito, muito bom. Eu achei muito lindo mesmo. Tipo assim, as suas fotos no Instagram parece que me teletransportaram Pra atacar? pra época. Vocês sentiram essa sensação vendo isso? Porque a foto da Bela no Instagram, gente, parece uma foto vintage, uma foto retrô. Juro pra você, eu achei uma das coisas mais lindas ali do Cara, mundo. lindo. isso é resultado do que vocês estão falando, né? Do todo, do figurino, do cenário, do visagismo, perucas, enfim. Sim. Foi tudo muito muito profissionais, assim, excelentes e brabos, assim, do Quanto meio. tempo de processo? Cara, 2 meses de ensaio. Uau. Mas não teve 2 nenhuma parte Uau. antes Não. Uou. Na verdade, foram quase 2 meses. Acho que nem Gente. chegou a ser Não é 2 possível. meses. É porque, assim, Gente. musical... O que eu acho que, na real, é meio que uma pena. Porque eu acho que um espetáculo como esse até cresceria mais ainda se a gente tivesse mais tempo. Né? Pra maturar e pra ensaiar, enfim. Mas o musical tá muito inserido nessa esteira capitalista, assim, de... Precisamos produzir e estrear o mais rápido possível e tem pouco tempo mesmo. Então, um musical que nasce do zero, como esse, que é um musical que nunca foi montado antes, e um musical da Broadway, que é uma franquia que já vem pronto Sim. pra cá, eles têm o mesmo tempo de ensaio. Então, é muito louco, né? Caraca! Você pensar nisso, assim. Isso é fascinante. Tipo, Real. então a gente criou do zero. A gente tinha um texto, Sim. ok? Mas, assim, um processo de criação de personagens. E a gente Exatamente. mudou algumas coisas de texto até, de inserir algumas músicas que não tinham. Enfim, tudo isso, coreografia, criação de coreografia do zero. Em 2 meses, menos. Pouquíssimo tempo, gente. A gente na faculdade, 4 meses, a gente penando E a pra gente fazer. penando. Nossa. Fora o muito antes da louco. pesquisa sem os ensaios, né? O pré que talvez não tenha envolvido os atores, né? O quanto... Sim, O texto é do João também. Não, o texto é do Nelson Mota. Eu amo Nelson Mota. Que também escreveu o musical da Elis Regina, enfim. Não, Não, a daí Regina eles também também, tá- meu Nossa. Deus. Ele E- é sensacional. Eu amo porque eu conheço pouco do mundo do musical, mas tem uma coincidência muito maravilhosa, porque a Tainá Galo interpreta a Elis Aham. no musical do Tom, e ela fez o musical da Cássia, que eu assisti em 2014, que é um musical que eu amo, o musical da Que é Cássia. a direção do João Fonseca. Exatamente. Que eu acho incrível, eu amo o musical da Cássia também. E aí, quando eu vi a lindo. Tainá de Elisa, eu fiquei, ai, que lindo. Não, e a Tainá arrasa muito. E teve uma Ela outra arrasa temporada 2 anos atrás, da Cassia Teve. também, né? É um musical que eu Teve adoro. agora há pouco também. Teve? Teve uma última É. temporada agora Teve há pouco. mesmo. Que É. a Tainá não fez porque ela já tava no Tom, mas... Eu adoraria gostei. assistir de novo. É um musical que eu amo, junto com o da Elise e É. do Tom. Acho que assim. Não, assim, eu costumo dizer que o João Fonseca toca
Vira ouro, Vira assim, ouro. porque ele é... Inclusive, estou um pouco apegada a ele. Queria fazer tudo com ele agora. Porque ele é, assim, A gente diretor... trouxe ele aqui pra te ver. Ele é sensacional, assim, sensacional. Ele foi muito generoso de... Ele tem uma coisa, assim, que eu nunca vi num diretor. Uma das primeiras coisas que ele falou nos ensaios foi, gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sei tanto quanto vocês, tá? A gente vai criar junto, eu vou fazer coisas que vão ficar ruins, Caraca, ok? que legal. Tipo, e depois a gente vai voltar e vai refazer e vai ficar legal. Mas no início vai ficar ruim. Que legal. Isso é confia. muito bom. Me lembra- E um diretor com a Sabe? carga dele, com Exato. o currículo dele. Não. sabe que vai ficar bom, cara. Tá bom. E aí, às vezes, eu chegava e perguntava, o que você acha, João? Ele, não sei. Se eu achar que tá ruim, eu vou falar. Não sei. Se eu não tô falando nada, é porque ou eu não sei, ou tá bom. Só sei que foi assim. Ele é maravilhoso. E ele foi muito generoso de deixar a gente contribuir, assim. Também foi uma das coisas que ele falou no início. Gente, tragam. Isso é muito bom. Essa é a melhor Contribuam. coisa. É uma riqueza de direção essa, sabia? E isso em musical é raro. É bem raro. Principalmente em franquias, né? Em espetáculos que já existem lá de fora e trazem pra cá. Porque é uma coisa meio... Cara, o seu personagem é isso. Cola e Sim. copia e vambora, bota. Tipo, você pode até trazer o seu tempero, né? Assim, mas é isso. Ele canta isso, ele fala isso, ele tem E essas isso já marcas tá certo, e é né? isso. É. Mas ele foi muito generoso, assim, de criem. Então, tem muita coisa do espetáculo que foi a gente que trouxe. Isso é assim. gostoso demais, né? Muito. É muito bom. Muito, muito. Que foi, acho que também um pouco o que a Babi, se eu não me engano, né? Que faz a... me fugiu o nome. Em Wicked. Que ela trouxe um pouco dessa magia dela ali também, né? A Fabi Bang? Isso, Fabi, não é Isso. Babi. Isso. Sabia que eu ia confundir o nome de alguém, que eu sou péssima com isso. E ela trouxe um pouco dessa coisa dela também. E eu acho bonito, porque ela diversificou um pouco. Ela trouxe o a humor glinda, dela, né? o temperinho dela, sim, né? sim. É. É bom E eu ter acho muito criação, bonito. deixar um pouco da nossa identidade ali, da Total, nossa assinatura, total, faz total. muita diferença. E a Muito gente gostoso. falava muito disso na Cal, né? Às vezes, eu e um parceiro meu, que era o Caetano, a gente tinha muito essa coisa de precisar de diretores que dirigissem 2 passos à frente. E depois a gente descobre que... Acho que o mais grandioso que a gente pode ofertar é poder criar junto. É. E é muito maravilhoso você trazer essa visão do musical, porque é uma coisa que eu não tinha muito contato, assim, sobre... Né, sobre o quanto o ator pode e deve contribuir num processo musical. E é isso, depende do diretor. Tem diretor que Sim. vai marcar o teu braço. Sim. Que vai marcar... Aqui você levanta o braço assim. E aqui você dá 2 passos pra frente. Eu, pessoalmente, não curto muito. Eu gosto de poder experimentar. Sim. Até pra sentir mesmo, porque- até pra fazer sentido essa marcação que ele dá pra você, tem que ser uma Exato, coisa que exato. entra, Tem né? que ser fica orgânico. Exato. Exatamente. E então tem uma cena até da peça que eu me orgulho muito de ter criado junto com o João, assim, que é a cena da separação do Tom e da Tereza. Ai, essa- sério? Que é aquele texto que eu falo no início, eu que escrevi. Ai, mentira. Ai, gente. Escritora, Bela, que atriz, Dançarina. cantora, Gente, dançarina. Agora, por errata. falar nisso, então vamos lá. Como foi que tudo começou? Como que você se inseriu? Como você viu que queria fazer? Como que o teatro entrou na sua vida? Eu sempre tive uma veia artística que eu não sei muito de onde veio no sentido do teatro, porque os meus pais são muito... Eles são artistas, assim. Meu pai é músico, tinha uma banda nos anos 80. Ai, que legal. Minha mãe é psicanalista, mas hoje em dia canta em coral. Então, assim, incrível. tipo, todo mundo tem um pezinho, assim. Mas no teatro não tinha ninguém na minha família. E eu não sei da onde, mas eu sempre fui muito, muito atrizinha, assim. Minha mãe conta que quando eu era pequena, eu chegava em casa da creche e era todo santo dia, eu chegava pra ela e falava, vamos encenar Branca de Neve, por favor. Eu amei. Eu tinha uma fantasia da Branca de Neve, eu botava, e a minha mãe era todos os outros personagens e eu era a Branca Só de a Branca Neve. de Neve. O maior traço de atriz aí, ó. Minha mãe era o Protagonista. espelho, era a rainha Os má, 7 era anões. os 7 anões, era o príncipe. E aí ela? ela me dava uma maçã, eu mordia, desmaiava com a linguinha pra fora, assim, todo dia. Que fofura, Todo cara. santo dia. E
aí, daí, comecei a fazer aula de teatro na escola mesmo. Eu estudei no Andrews, que é um colégio aqui no Rio, que quem dava aula de teatro lá era o Gustavo Gasparani, assim, apenas. Nossa. Caraca. Tipo, um puta diretor, Puta assim, diretor, professor da absurdo. Cal hoje. É, exatamente. E quem dava aula de teatro era ele, Caraca. assim. E aí, ele foi um dos meus primeiros professores. E de lá, ingressei já na Unirio, para fazer artes cênicas. Não consegui me formar, porque a gente, né, entra na faculdade e começa a trabalhar junto, aí tem que começar a trancar matéria. A vida aí tem adulta aquela do coisa, ser humano. aquela coisa toda. Mas fiz anos de licenciatura, depois anos de bacharelado, não consegui formar nenhum dos dois. Mas adquiri muita experiência. A gente viu que adquiriu sim. É a sua formação em dança também? Então, eu não tenho uma formação profissional em dança. Mas também tenho uma formação de vida, assim. De já ter feito aula de tudo quanto é modalidade que você possa imaginar na sua vida, eu já fiz. E também danço desde pequena. Dança e teatro foram as coisas, assim, que foram me moldando. E aí, o canto... Engraçado, né? O canto que justamente era a coisa que já vinha de família... Foi a última coisa que eu desenvolvi. Caraca. Eu tinha muita vergonha de cantar e ainda tenho. Impossível. Sério? Sim. Quando a Ana me falou isso, eu falei, impossível. Impossível. Caraca. Cara, sim. Eu tenho muita insegurança e é uma coisa, assim, que não tem muita explicação. É meio irracional mesmo, assim. Porque é isso. Eu sei que eu tenho uma voz bonita, eu sei que eu sou afinada, mas é total uma coisa da minha cabeça. Então, quando eu pego personagens que são muito diferentes de mim vocalmente... Sei lá, por exemplo, eu fiz a Virginia Lane num espetáculo logo antes do Tom, chamava Vedete do Brasil. Que ela, né, era uma cantora na época das cantoras do rádio. Então, tinha toda aquela sonoridade de cantora do rádio, que é muito diferente da minha voz. Sim. Então, ali, eu tava tranquilona, assim, porque era muito diferente de mim. Então, eu colocava minha voz num lugar que eu não sentia que era a minha voz. Sim. E aí, tá tudo certo. Cara, isso faz muito sentido pra mim. Como Faz uma muito máscara, né? Muito sentido. Exatamente. Muito, juro. E aí, a Tereza agora, que é muito próxima de mim, nos ensaios eu me cagava Cara, que inteira, doideira. assim. É uma Que doideira, máscara. porque... Sabe por que eu te entendo? Porque a gente tinha aula de... Era o quê? Canto que a gente Canto, tinha? A gente música. tinha canto e voz também. Cara, eu me pelava inteira pra ir cantar. Depois, no aniversário do pai dela, a gente tava no karaokê, eu comecei a cantar Alcione, imitando a Alcione. Todo mundo, caraca, que voz é... Sim, É eu isso. fico muito confortável imitando outra pessoa. É isso. É bizarro, faz sentido. É gostoso. É Faz muito exatamente sentido. isso. Exatamente Mas aí, isso. parabéns 2 vezes, porque quem te assiste não vê que você tá, meu Deus, ela tá muito nervosa, Que olha bom. aqui. Então, porque pra você alcançar... Tá bom, ela tem uma mãe psicanalista, tá, gente? Calma. Mas isso é real, porque quando eu estou nervosa, gente, minha voz vai com Deus, eu não tenho voz nenhuma. Acaba tudo. Cara, e é isso. É muito louco o poder do personagem mesmo. sim. De você... E o quanto o personagem te protege nesse sentido. Porque Sim. a Virgínia tava ali com Sueli Franco no palco. Que é uma deusa dos musicais, assim. Ela fez musical a beça a vida inteira, assim. É uma referência. Sim. E eu cantava a peça inteira. No Tom eu canto 2 músicas. Caraca. Na verdade, eu cantava a peça inteira. Inteira. Tranquila. Sério? É surreal, amiga. De Que legal. boaça. E Cláudia Neto me dirigindo, que também é uma referência dos musicais, assim. Eu de boa. É, gente, a atuação é uma coisa doida, né? E como a mãe da Bela pode explicar pra gente em algum momento, como cada corpo, cada trabalho proporciona e ativa sensações completamente diferentes, E até né? desconhecidas, às vezes, né? Eu acho isso Exatamente, fantástico. É muito exatamente. bom. E Dentro... falando... Boa tarde. Boa tarde. Quando vocês falam igual, vocês falam boa tarde. Entendi. Legal. Bonitinho isso, gostei. Ah, que lindo isso. Vai lá, amiga. Fala. Não, eu ia te perguntar se, aproveitando que a gente adentrou essa seara de vulnerabilidade que você generosamente trouxe pra gente, eu queria Isso é um livro saber... aberto. Eu tá tentando ser misteriosa, não consigo. Eu sou assim, não consigo. Não consigo. Quais foram, assim, e isso vale tanto pra teatro, pro canto ou pra dança, quais os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira? Pode ser no musical ou não necessariamente. Ser artista já é um desafio, né?
começa. Cara, ser artista... O que não é desafio, né? Acho que é Sim. mais isso, assim. Eu acho que... Vou falar, assim, como eu tô me sentindo atualmente. Acho que o que mais me desafia atualmente é as marés da profissão, assim. Porque o que eu tô vivendo agora até a Vedete, eu tinha feito muito coro, né? Muito ensemble, assim. E aí, quando você tá fazendo ensemble, tudo que vem um pouquinho maior é tipo assim, que delícia, que incrível. E aí, de repente, me chamaram para fazer uma protagonista, que foi a Virgínia, na Vedete. E dividir com Sueli, a mesma personagem. E aí eu ganhei prêmio. E aí 1000 críticas falando muito bem. E aí milhões de artistas que eu admiro muito, que eu sou muito legal. fã, foram assistir e elogiaram a Bessa, não sei o quê. E como é que você... Assim, tô sendo muito honesta aqui agora, tá? Sim. Tipo, sendo muito, muito vulnerável. Tipo, como é que você sai disso e lida com o seu ego pra fazer um trabalho... Não que o Tom seja isso, não, tá? Eu acho que o Tom eu ainda tô seguindo nessa Sim, crescente, com assim. Mas, certeza. tipo, agora pós-Tom, eu ainda não tenho nada depois. E aí? Como é que o meu ego lida com isso, sabe? Tipo... Sim. Como o que vem depois mesmo, né? Eu vou... aí é isso, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o necessário para pagar nossas contas. Então, se eu não tiver nada tão legal quanto o Tom depois do Tom, eu vou fazer um evento aqui na Praça de Alimentação, sabe? Então, acho que você já olha pra aquela câmera ali e você fala: meu nome é Bela Quadros. Você segura a placa aqui assim. o tempo Manda inteiro. jobs. Mas é meio que isso, assim. E aí é difícil... lidar com essa quebra de expectativa. Porque até vi um vídeo esses dias de um cara que... Acho que é produtor ou diretor também de musical, falando sobre isso. Falando, cara, não existe carreira em teatro musical, em teatro, em arte. Não existe carreira. Exatamente. No sentido de, tipo, você começa um estágio, aí depois você... E fica linear, vira, né? É lá, só lá, crescente. aí depois você é promovido. Não existe isso. Não é crescente. Não. É assim. E aí você tem que ter muita humildade, muita resiliência e muita paciência de entender que, cara, tem horas que você vai estar lá protagonistona, maravilhosa, tem horas que você vai estar fazendo coro e tem horas que você não vai estar nem fazendo coro. Sim. É o que o E é isso. Ari Fontoura, ele fala. Tipo assim, É. eu nunca paro de procurar emprego. Eu sou ator, eu nunca isso. paro de procurar Mas emprego. eu fico pensando, quando a gente começou com esse programa, teve um momento em que eu até falei que a gente fala que o intuito desse podcast é justamente trazer pessoas da arte, pessoas que ainda não são conhecidas, não no seu caso, porque, né, meu amor, dá licença. Não. A gata de Quem me dera um dia, Mas só chegar lá. justamente para trazer os bastidores do que é fazer arte, sabe? E para descobrir, porque, cara, se as pessoas param para me perguntar o que é fazer arte ou por que eu escolhi, eu sei por que eu escolhi, porque é uma coisa muito interna e muito profunda, Sim. mas eu acho que as palavras ainda são meio que inatingíveis para falar sobre, sabe? Total. Então, trazer essa vulnerabilidade mesmo, que é como você colocou, que é essa insegurança, essa incerteza do amanhã. E até de trabalhar com ego, porque não existe. Nós somos artistas, a gente tem ego, cara. Gente, a gente escolheu uma inegável. profissão que é... Exposição. Exato. Que é estar em cima de um palco com as pessoas aplaudindo a gente. A gente é egóico. Não tem, Exatamente. Entendeu? Tipo assim, não tem como negar isso. E ao mesmo tempo você falar abertamente sobre isso, sobre esse ego e sobre o medo do que vem depois. E se você vai pra frente ou se você volta. Cara, é isso. E mesmo assim a gente não pensa em desistir e fazer outra coisa. Exato. E tem uma coisa também que é uma questão, que é... Enquanto você não é um artista que recebe convites o tempo todo para fazer trabalhos e enquanto você não é um artista que está ali, assim, que o seu maior problema é decidir que trabalho que você escolhe, você vive os trabalhos que você está fazendo atualmente sempre com a preocupação de usar aquele trabalho como uma vitrine Sim. Para o pro próximo. próximo. Então, isso é uma dificuldade que eu sinto em mim também de me acalmar, às vezes, e, tipo, só curtir o trabalho que eu tô fazendo. Sim.
Porque às vezes eu me vejo no próprio tom, assim, de... Ai, mas eu chamei tal produtor de elenco pra assistir e aquele outro também, mas esse aqui não foi. E aí eu tenho que chamar tal diretor, porque aí ele lá, tipo... Calma. Confia, assim, sabe? Tipo, eu tô plantando uma semente ali. Exatamente. E as pessoas estão vendo, por mais que não seja a pessoa que eu chamei pra ver. Tem alguém vendo, Sim. sabe? De confiar e entregar um pouco o que a gente faz, né? E como é difícil isso. E, ao mesmo tempo, também não fazer nada. Exato. Entendeu? Tipo, você tem que fazer, não tem jeito. Você tem que fazer esse lobby, você tem que fazer esse networking, você tem que chamar as pessoas pra te verem. Mas, ao mesmo tempo, não tornar isso o sentido da tua vida e a coisa mais importante da tua vida. Não ser só isso, né? Porque aí você perde a alegria de Sim. fazer o trabalho, que é o mais importante. Sim. E que é o que vai te vender bem. Te vende né? melhor Tipo, ainda, você exatamente, fazer o trabalho você tá bem feliz. feito. Tá... Exato. Você tá plena, você tá no presente, né? Atenta ali, Sim. não se preocupando com outras coisas, é o que vai te impulsionar, mostrar bem. né? Exatamente. A Maeve Jenkins, ela deu uma entrevista, acho que não foi no Sem Censura, ela deu uma entrevista tem um tempinho, falando sobre isso, assim, atriz premiada, indicada com Pedágio, Aquários, enfim, Som ao Redor, e ela fala que de 2 em 2 meses ela pensa em desistir da profissão. Ela tá no ar e vale tudo. E ela falou isso, assim, ela falou, de 2 em 2 meses eu penso em desistir. Porque é isso, é uma busca eterna por trabalho, mas ao mesmo tempo é o que a Fernanda Montenegro fala, se você não consegue viver sem isso, vem. Se você acha que você consegue fazer outra coisa, aí vai procurar outra coisa. Mas se você vai morrer se você não fizer isso, aí você vem. É uma corda bamba que a gente não sabe viver sem. Cara, é muito louco, né? Meio masoquista, né? É completamente masoquista. É bem sádico Dá vontade de isso. se matar fazendo, mas se você não fizer, você morre. É bem sádico. Cara, mas também é tão bonito, assim, e eu vejo... É muito emocionante, assim, quando eu vejo gente... No final do agradecimento do Tom, quando eu consigo ver a plateia, e eu vejo gente emocionada, chorando e secando as lágrimas, assim... Cara, me dá um... Ai, é muito bom. Me dá um, tipo assim... Ai, é por isso. Sim. Tá tudo certo, sabe? Tipo, é isso. Tá tudo no caminho certo. Lindo. Ai, dá um alívio. Dá um alívio, né? Um respiro. Mas é. E como que, assim, você consegue estar equilibrando? Porque, assim, 2 meses de ensaio é pra qualquer pessoa, assim. Não é uma coisa simples que acontece. Que você equilibra essa vida do ensaio, que eu acredito que... Não sei, assim, acredito que seja o dia inteiro, quase, né? E a sua vida pessoal. Porque 2 meses você perde aí... Fora que agora vocês estão em São Paulo, por exemplo, né? E a sua vida é aqui. Cara, meio que eu não tenho tido. Não tá tendo, não. Assim, olha, vou me expor. Porque, né, livro aberto. Quando a gente tava nos ensaios, meio que a galera que tá no elenco vira os teus amigos, a Sim. tua família. Inclusive porque a gente foi ensaiar em São Paulo. A gente passou 40 dias em São Paulo ensaiando. Então eu tava fora de casa, então não tinha nem a minha família mesmo, de fato. E a gente morou num esquema ali que era tipo uns estúdiozinhos individuais pra cada um. Chamava P-Smart. Obrigada, P-Smart. E aí era uma coisa meio, tipo, todo mundo no mesmo andar, assim, meio república, zona, assim. E aí o elenco vira família. Então, é com aquelas pessoas que você sai no domingo, que é a folga, porque a gente ensaiava de segunda a sábado. Uau! Acho que eram 6 horas de ensaio, 6 ou 8. Uma coisa assim. O dia inteiro. Vocês fragmentam, né? Uma hora vocês estão assim... Oi, Tom! Oi, fulano! Aí vocês saem do negócio e vocês estão... Oi, amigo. Tudo bom? E sai e tá batendo texto com o teu amigo e estudando... E as piadas são sobre... E os assuntos são só sobre o trabalho. Então, Ou seja... tipo, chega uma hora que... Inclusive, recentemente, eu tenho estado meio assim, gente, vamos falar de qualquer outra coisa que não seja esse trabalho, por favor. Vamos abrir uma fofoca de internet, uma fofoca de vale tudo. Sei lá, qualquer alguém coisa. trai alguém, por favor.
Qualquer coisa que não seja Alguém termina um trabalho. casamento, alguma Cara, coisa. sim. Porque é tipo assim, você sai pra comer, aí tipo assim, por exemplo, a atendente do negócio faz alguma coisa, aí do nada tu fala... Você chega, olha pra pessoa e fala, nossa, isso é super fulano da peça. E você fica, caralho, não fica mais falar sobre outra coisa. Não, é insuportável. É insuportável. E aí, na época dos ensaios, foi assim. E quando a gente estreou aqui no Rio, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de vida, né? Porque aí voltei pra minha casa, voltei pra minha família. E aí, comecei a usar uma tática muito, muito bacana, muito interessante, que aprendam comigo, que é ótimo. Que é... Eu tô em aplicativos de date, né? Se Porque você eu tô for... solteira. Patrocínio Se você for um Bumble. Se sortudo, você... Então, Passa pra não vou direita. falar o nome do aplicativo porque eu não tô sendo paga. É o Bumble. Mas, sim. se quiser patrocinar a gente, o Bumble pode. Não vou falar. Vamos sim. Aí você tá ali no aplicativo, você já começa a conversar com uma pessoa, aí a pessoa pergunta naquela coisa clássica, o que você faz? Não sei o quê. Fala, eu sou atriz e tal. Aí a pessoa pergunta assim, vamos sair um dia? Pô, o que você acha de me assistir na peça? Sim! E aí depois a gente sai. Porque aí o que acontece? A pessoa, no meu caso específico do Tom, né? Tipo, a pessoa me vê num personagem maneiro, legal, assim, com uma importância legal. Você já E mandou aí, marketing, pô, eu já né? fico aqui, sabe? Se fosse eu, já ia colocar naquela aba de... é uma verdade, 2 mentiras. Sair com uma menina que interpreta a primeira esposa do Tom Jobim. Eu ia botar isso, tá? Cara, e aí eu fiz isso algumas vezes, assim. Aí você ainda Tipo, bota assim, Muito aí, bom. tem cortesia pra quem é convidado? Não, tem que pagar o ingresso, E gente. não, mas eu já vejo por aí se a pessoa tá interessada. Exatamente. É tipo, você não vai Bora pedir consumir convite, meu não. sonho. Não vai Você pedir lista vai, amiga, né, amor? você vai bancar o meu feijão, né? Gente, não, então né, a amor? gente tem que fazer atualizações. Ela é atriz, ela é bailarina, ela é dançarina. Escritora. Escritora, cantora e Um marqueteira 71. do... Caraca, aulas com Bela Quadros. Cara, aí não, era muito maravilhoso, que aí a pessoa ia me assistir depois da peça, Você a gente toda... ia jantar. Olha como eu sou humilde, vou sair com você depois de um showzaço estou tão desse. cansada. Que você achou? Você espera um minutinho que eu tenho que falar com meu amigo Otávio Miller. Famoso Vinícius de Moraes. Só um minuto. Porra. É tipo, beijo, Otávio. Até amanhã. Vamos jantar, querido. Ai, gente, eu quero essa vida. Ah, eu quero. Eu quero. As duas, né? Sair no... Eu tô brincadeira. casada. É, Parabéns. Tá. Não, eu ia dar em cima dela. Melhor eu ficar quieta. Quem Tem essa casou, mania, não é por mal. casou. Dá em cima de quem? Dá, convidada. Tá, legal, mas eu legal. não- Isso, Ana? Eu ainda não Caraca, fiz. se superou, hein? É, tô no recorde. Tá, Bela, tem uma próxima pergunta aqui, mas eu acho que você já meio que deu uma respondida dela no início, que é você trabalhou com esses personagens que são personagens reais, né? Como a Teresa, a Virgínia, e no audiovisual você interpretou a Jussara no filme Mamonas Assassinas. Como que é pra você? A sua pesquisa de campo normalmente vão ser essas pessoas mesmo. Sim. E é muito louco, porque depende do quanto de material tem Sim. sobre essas pessoas disponível pra gente e o quanto de tempo que você tem pra preparar isso. Sim. Por exemplo, a Jussara, eu não fiz pesquisa nenhuma, gente, porque eu não tive tempo nenhum. Caraca. Foi literalmente... Eu acordei um dia, aqui no Rio de Janeiro, recebi uma mensagem da produtora de elenco do filme falando... Porque o Jarbas, Homem de Melo, que fez a preparação de elenco. E ele me dirigiu em 2017, num primeiro musical profissionalzão que eu fiz. Chamava Fala Sério Gente, que era o texto da Thalita Rebouças. Ai, que Pegou máximo. todos os Fala Sérios da Thalita e juntou incrível. numa peça só. E foi muito legal essa peça. E aí o Jarbas me indicou. Aí a produtora mandou mensagem e falou, grava aqui essas 2 cenas pra gente, pro filme do Mamonas. Você consegue entregar até meio-dia? Era tipo Caraca. 9 da manhã. Gente, Aí eu falei assim, claro! Com toda certeza. Eu tinha com peça certeza. pra fazer, assim, tipo, à tarde. Eu tava fazendo um infantil, assim. Eu tinha 1 hora pra fazer tudo. Uau. Aí eu fiz, gravei, mandei no dia seguinte. Bem-vindo à família Mamonas. Semana que vem você pode vir gravar? Caraca. Com certeza. E aí a única coisa que eu me preocupei foi... Cara, ela é de Guarulhos. E eu sou carioca. Então eu preciso fazer um sotaque. Eita. Eu preciso pelo menos trabalhar isso. Só que eu não tive tempo. Então o meu tempo foi ficar ouvindo os áudios da própria produtora. Meu Deus. Porque ela é de lá. Eu Olha, amei. olha de onde se tira recursos. Eu ficava ouvindo os áudios dela
E quando eu cheguei em São Paulo, antes de eu ir pra Guarulhos gravar, eu tive uns dias ali, eu ficava indo, tipo, na rua, no mercado, falando já no sotaque, pra testar, assim, sabe? Pra improvisar no sotaque, tipo, e ver o que rolava, assim. E foi isso. Caraca. Minha preparação pra Jussara foi essa. E Marina Higuera. É Que é o isso. amor da minha vida. Para as pessoas que não entendem como é o processo de teatro, é isso. Tudo vira material, tudo vira objeto de estudo. E pra quem não sabe quem é a Marina Higuera, é uma preparadora de elenco. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu tive uma sessão com ela online e foi isso. Antes do teste? Não, entre... Não. depois, né? Teste eu gravei sem nada, porque eu não Sim. tive tempo. Foi entre aprovada e gravar. Foi uma sessão online com Marina Higuera e vambora. A Jussara, ela é uma mistura de algumas namoradas do Dinho, não é? Cara, a Jussara é meio que uma lenda, Aham. porque, teoricamente, ela foi uma namorada do Dinho que inspirou a música Ela Vem o Alemão. Aham. Mas não se sabe ao certo se ela de fato existiu ou se ela foi inventada, assim. Eu fiquei meio nessa dúvida e ninguém sabia me responder. Aí eu fiquei meio assim, tá, então eu vou... É isso, no filme ela existiu. Ela tá lá, foi escrita, passei no teste. Isso, mas ela serve... No filme, ela serve basicamente como uma... como aquele obstáculo pra trajetória do herói, assim, né? Tipo, porque ela é a primeira pessoa que chega pro Dinho bem no início do filme e fala... Você não vai ser nada. Você acha que você vai ser alguma coisa, mas você vai ser sempre um office boy. Você nunca vai crescer na vida. E você acha que eu vou ficar com você sendo esse fracassado? Aí, tipo, ela dá meio esse choque de realidade nele. E aí, a partir daí, ele fala, eu vou ser alguém, você vai ver, lá. E aí, ele, de fato... O filme do Mamonas vira Assassinas. Era muito necessário. E com a Virgínia e a Tereza, assim... porque imagino... E fora que é isso, o audiovisual, às vezes, não proporciona o tempo que a gente... No caso nenhum. Às vezes não proporciona o tempo que a gente gostaria de maturar aquilo, de elaborar essas personagens, né? Mas como foi, assim, com a Virgínia e com a Tereza? E essa questão da Virgínia ser uma vedete... Nossa, que experiência. Cara, trabalhar com a Sueli. Foi muito legal. A Virgínia foi um processo, assim, riquíssimo mesmo. Que eu cresci, tipo, 5 anos em meses, assim. A Virgínia, a gente tem muito material dela de vídeo, né? De performances dela no YouTube, na internet. Tem bastante coisa. Mas eu fazia ela jovem. E eu fazia ela fora do palco também. Sim. Então, tipo, eu tinha acesso a vídeos dela cantando. A vídeos dela performando. Mas como ela falava fora do palco? Porque no palco ela tinha aquela coisa desse R. E fora, ela usava esse R? Não, era uma coisa só da fonação pro música, rádio, né? pro rádio. Como que ela se portava com os fãs, dentro de casa, com o marido? Então a gente parte da realidade das coisas que a gente tem, né? Das diferenças reais que a gente tem. Mas a gente cria também, porque tem coisa que nunca vai ter como saber. A não ser que você fosse E escolher a pessoa e pessoa, não sei o quê. E você não tinha tempo pra fazer isso. Não, eu até teria, mas realmente não tinha como saber como ela era jovem, que eu fazia ela jovem mesmo. Então, por exemplo, a Sueli, que fazia ela mais velha, a gente teve muita ajuda da filha da Virgínia, da Marta Lani, Ai, mas que também foi adotada pela Virgínia. Então, começou a conviver com a Virgínia com ela já mais velha. Então, também não sabia como ela era antes disso, sabe? Então, foi meio um processo de pegar a Virgínia mais velha e pegar o que a Sueli tava montando de E construir Virgínia junto, né? e fazer o caminho inverso, tipo, rejuvenescer isso, sabe? E aí eu ficava... Cláudia Neto pegou no meu pé, graças a Deus, eu agradeço muito. Porque ela ficava assim, você precisa ser a Sueli. As pessoas precisam olhar pra você no palco e verem a Sueli. Não dá pra ser diferente. Vocês precisam ser muito parecidas. E aí eu ficava nos ensaios seguindo a Sueli, assim. Ela fazia as cenas dela, eu ficava ali baixinho, repetindo a entonação que ela usava, sabe? Ela andava, eu andava atrás dela pra entender como ela botava o quadril, tipo, o que ela fazia com os braços. O espírito assim. obsessor, né? O espírito Do teatro, obsessor, assim. total. Ela falava as coisas, eu repetia. Era muito louco, assim. Eu fiquei neurótica. Completamente neurótica, assim.
Tipo, meu Deus, e é Sueli Franco, E né? é uma responsabilidade, Não né? é qualquer pessoa. Exatamente. A preparação pra Vedete foi quanto tempo? Ah, foram 2 meses também. Gente, Foram 2 meses. ela é indicada pro APTR com um ensaio de 2 meses. É... Ah, PTR não foi indicado não, amiga. Boa tarde. Espalhei fake news. Agora foi. Eu não vou... Espalhei Acho que fake a news. Sueli foi pra PTR, eu não. A Espalhei Sueli fake foi. news. Mas você não Me era perdoa. Sueli? Mas ela foi indicada e premiada, então... Eu fui indicada pro Musical Ponto Rio. Na nossa premiação, você acabou de ser indicada. Obrigada! Eu ganhei essa caneca. E um mês grátis no Bumble. Era tudo que ela mais Porque queria. eu não pago prêmio não, gente. Pelo amor de Deus. Venham Gente, pelo atrás. amor de Deus, Tudo não tem tem como. limite. É, tudo tem limite. Já paguei E muito. ainda é caro ele, tá, gente? Não. caro Gente, demais. Gente, eu já Pelo amor de paguei. Eu paguei a Amiga, primeira não, vez. eu Gente, sou contra. eu paguei a primeira vez e falei, o quê? Paguei tem Não. 2 semanas. Não. Tá humilhante pra mim, Gente, desculpa. mas a Ana se humilha. Obrigada, a amiga. Ana É que vai era tão pra ver baixo. se eu achava bela, mas eu não achei, aí eu cancelei, né? E eles fazem assim, pop-up, um dia pra você ter tudo que você quiser por R$4. É pra pegar o trouxa. Não, eu vou mais assim, tipo, se você passa uma pessoa que você não queria passar, aí no prêmio você pode voltar, né? Aí eu fico, tipo, cara, passei, é porque o universo não queria que fosse essa pessoa. Total, total. Passei, já foi. Eu Já foi. É, Será que era minha alma gêmea que eu Não era, passei? não era. não Não era. era. O que é seu é Se- seu, é. Mariana. Eu não vou pagar pra... Pra descobrir isso, né? Entendeu? Que essa Não resposta vale vem a até pena, mim. gente. A única coisa que eu penso assim no Bumble é tipo assim, e se der like demais vai acabar. Agora eu penso assim, eu vou achar o Instagram dessa pessoa aqui. Obsessora aí, ó. Você já vai... sabe? Tem métodos. Eu vou botar muitos. o link do elenco digital. Que é pra eu Boa, contratar. melhor. É melhor, melhor. Cara, mas eu pensei nisso esses dias, porque... não de botar o link, mas assim... tá, desculpa. Porque tem Bumble... Pra dá pra amigos você e botar, né? empresas, Pra né, trabalhos. conexões profissionais, né? É, cara. Eu pensei em legal. mudar, cara, Amei. porque chega, gente. Tá Gente, boa insalubre. ideia. Tá insalubre, é muito gente. Chega. Desisto. É isso. Cara, mas você disse no início que você era um pouco assim. Insegura. Não, assim, não tô vendo isso, mas assim, disse no início que tu era um pouquinho insegura, tô brincando. Vamos lá. Você tem algum método, Isso, tô tentando me lembrar aqui. É porque isso aqui pra mim é meio místico, né? Uma mestiçagem. Um negócio que faz você ficar pé no chão, que você crava, você fica, não, agora eu tenho que fazer aqui a minha mandinguinha pra eu entrar no palco reta, direta e com força, fé, foco, tudo Cara, aqui. em cada trabalho eu tenho um diferente. Em cada trabalho eu crio uma coisa diferente. No Tom, antes de começar a peça, eu ajoelho ali na coxia, boto minha mão no chãozinho ali no tablado, boto a outra no coração, Oh, assim, gente. pra criar uma, sabe? Tipo, criar uma conexão, assim, de energia, tipo, do palco pra mim. E aí, primeiro eu agradeço por estar lá e eu peço para eu me concentrar, para eu ter concentração suficiente para que eu seja um canal para, tipo, eu literalmente falo isso na minha cabeça todo dia. Gente, sério. Para que eu seja um canal para Tereza aparecer com todo o brilho dela, toda a luz, toda a alegria, toda a dor, toda a tristeza. E eu peço para que a dor dela e, enfim, tudo de ruim que eu precisasse sentir para fazer ela, que não fique no meu corpo. Importante. Depois da cena. Que lindo. Que saia do meu corpo depois. Porque senão, cara... Porque a gente é um canal de ferrou. transmissão. Sim. Senão ferrou. E eu peço para que todas as entidades e espíritos que estejam com a gente ali no palco, que permitam que a gente conte essa história, que todas as pessoas das quais a gente está falando sobre permitam que a gente conte essa história. O que mais que eu falo? E a coisa da insegurança para cantar, eu sempre falo assim, e que eu cante com a segurança e com a certeza de quem merece estar aqui, porque eu mereço estar aqui. Ai, gente, Ai, que gente, eu coisa fiquei toda todo dia. arrepiada. Que lindo! Que ela, que coisa linda, de verdade. Eu achei lindo. Aí agradecer Nossa. Manjá, agradecer Dionísio, agradecer o Essa Universo. galera toda. Essa galera Ô, uma galera. Pô, e é muito lindo, porque o Tom, vocês que viram, vocês sabem que no início o público vai entrando e tem uma projeção, né? Que com meio que
desenho do mar, assim, né? E fica um barulhinho do mar. Não sei se vocês repararam Sim. nisso. É lindo. Iemanjá. Que fica um barulhinho do mar, assim, tocando na plateia, enquanto a plateia tá entrando. Então, aquilo pra mim é, tipo... E a gente começa cantando... Epa, re, arueira, beira de mar, tipo... Então, pra mim, aquilo é, Quero tipo, assistir de é novo. Iemanjá. É uma confirmação, né? completamente, Onde, tipo, assim, vai lá. sabe? Sim. E sobre essa coisa do que a dor não fique em mim, eu acho muito importante dizer isso, porque isso é muito louco do nosso trabalho, cara. O nosso corpo não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Cientificamente comprovado isso. Seu cérebro não Exatamente. sabe o que é imaginação e o que aconteceu de verdade. Exatamente. Então, no início dos ensaios, eu fazendo a cena da separação, né? Eu não conseguia sair, tipo, eu ficava chorando depois da cena um tempão, as pessoas me abraçando, me consolando até eu conseguir sair. Era um processo, assim. E no início da temporada do Rio também, eu, tipo, sei lá, terminava a peça no domingo, segunda-feira eu ia pra praia, tipo, eu tava no mar, sabe? Eu tava dar uma... Sim. Conversar com a Iemanjá, assim. E eu ficava, tipo, me sentindo triste. E eu pensava na Tereza, meu olho enchia d'água. Eu ficava assim, cara, eu não posso ficar carregando isso pra minha vida, gente. Mas não a gente dá. carrega mesmo. Muito. Porque as Não pessoas dá. que não têm acesso, assim, que não convivem com artista mesmo, com pessoa que tá atuando... As pessoas, no geral, elas acham que você está representando. Mas é tudo que a gente luta pra não fazer quanto artista. Exatamente. Quanto ator, não representar. A última coisa que a gente quer é ser visto como algo de fora pra dentro, né? Exato. Porque é o caminho inverso. Então entra mesmo. E tem um lugar que é você também entender que, às vezes, você fazendo 6 sessões por semana, por exemplo, que é o que eu faço Aham. agora, tem vezes que você vai representar, sim. Não, isso... Que você não vai... Estar inteiro, Que talvez, você né? não vai estar vivendo E aquilo. tem essa luta, né? E tá tudo bem. Aham. Sabe? Tipo, e você também se perdoar. Não, de Porque, fato. porque é meio Você desumano mesmo. Você vai cair no automático, mas não é culpa sua. E acho que é além de cair no automático, é num lugar assim de. Cara. Nossa, eu saí muito do microfone, perdão. Tem vezes que eu nem acho que eu caí no automático nessa peça ainda, mas tem vezes que eu tô muito cansada, que meu corpo tá muito cansado. Então eu não tenho força pra atingir aquele lugar de verdade. Então eu vou na forma. Mas é justamente pra isso que serve o estudo também, né? Porque você Exato. tem um recurso, você tem E aonde o público recorrer. vai achar Sim. que tá de verdade. Aham. Porque é isso, porque eu trabalhei Sim, pra exatamente. conseguir, Alcançar mesmo esse- que eu não esteja, né, tipo, sentindo aquilo, que o público sinta. E o importante é que eles sintam, Sim. na real, né? Sim. No final, o mais importante é que o público sinta, independente se você tá sentindo ou não. Tem professores que até falam isso, que não é você que tem... Eu não sei, É. né? Mas falam, não é você que tem eu que fico sentir, meio é a na plateia. dúvida nisso, Exato, assim, eu também. também fico. Eu também. Mas eu acho que é exatamente isso. Porque existe a fase em que você meio que já processou as emoções, né? Acontecia muito nos ensaios, a gente ali. Às vezes, quando a gente chegava pra apresentar, a gente meio que... Tá, já sei, Tipo, sabe? Mas já falei esse texto 500 vezes, eu já olhei pra Exatamente. cara dessa pessoa 500 Sim. vezes, eu já ouvi essa música 500 vezes. obviamente Sabe, vai É o acontecer. seu personagem cansado. Boa, tá. Bela, como funciona o processo de uma audição de musical? E como foi, por exemplo, a do Tom e da Vedete? A Vedete foi uma coisa muito fora da curva dos musicais, porque a Vedete foi uma indicação. E olha que louco, né? Essa coisa da gente. Disso, né? De as pessoas estão vendo a gente. Assim, as pessoas estão vendo, Sim. não tem jeito. Foi uma indicação de um produtor de uma peça infantil que eu fazia, que era amigo do produtor da Vedete, me indicou. E aí, a Cláudia Neto me mandou mensagem e falou: toma essa cena aqui, grava uma self-tape, Nossa. que em musical não existe isso, tipo... Mas rolou dessa vez, eu gravei em casa, uma música da Virgínia e uma cena, mandei, e também no dia seguinte estava aprovada. E foi isso. Esse foi da Vedete, que foi muito fora da curva. Mas, geralmente, é um processo presencial e longo e cansativo. Você manda o material primeiro e eles, né, por e-mail, né? Você manda um vídeo cantando, currículo, preenche formulário lá e tal, manda foto. Aí eles já fazem uma peneira ali, já tiram uma galera. E aí depois você vai presencialmente
geralmente eles já te mandam um material de música específico que eles querem que você já cante, já apresente. Aí, no caso do Tom, eu fui fazer audição pra Elis Regina e pra Ana Jobim, que é a segunda Jura? esposa. Que é a Eu não fiz estrela, nem né? audição pra Tereza. Aí eles me mandaram uma música da Elis, eu cantei Atrás da Porta, da Elis, que é assim, porrada. Porra. E fiz a cena da Ana e do Tom, a primeira cena dos dois ali, que eles cantam Pela Luz dos Olhos Teus. Mas sem a música, né? Só a cena anterior ali. E aí fiz isso e teve a audição de dança também, que era o Só Danço Samba, que é a música da Elza. E aí era uma coreografia ali de gafieira, assim. E aí foram etapas eliminatórias. Então a galera ia sendo cortada etapa por etapa, assim. E aí eu fui ficando, eu fui assim... por favor. E aí, na época, eu tava fazendo a Vedete em São Paulo. Aí eu fiz a audição do Tom, as primeiras fases no Rio e as últimas fases em São Paulo, com a galera de São Paulo, porque eles fizeram audição aqui e lá. Então eu fiz nos dois estados, Caraca. assim. Foi, tipo, aí eu pensei, cara, se eu não pegar, eu vou ficar muito puta. Se não der certo, eu fiz no Rio e em São Paulo. Deu certo, Bela. Deu Deu muito certo, certo. graças a Muito Deu muito certo. Graças a Deus. Aí é o próximinho, amiga. A gente tem uma dinâmica. Calma. Meu amado. Tem um ratinho gente. também. Ó, olha, ele tem um rabinho. Como ator, a gente é doido, né? É bem gostoso. Bananinha. A gente tá passando horrores. Não, calma, tá? A gente tem uma dinâmica que a gente pensou, que é o seguinte. Bela Quadros está em cartaz com o musical do Tom Jobim. Assistam Teatro Vila Lobos, em São Paulo. E aí, a gente teve uma ideia, a nossa produção soprou no ponto, de você interpretar músicas do Tom Jobim com... Pouquinho, tá? Não me faça Pouquinho, rir. Tá sem muito, não. Músicas do Tom Jobim com características, juntar o que você sabe fazer, que é cantar com atuar. Então, assim, a gente vai jogar músicas do Tom Jobim, pode ser o trecho que você quiser, da música que você quiser, com uma pitada de vilã de novela mexicana, comédia, drama. Você vai fazer um monólogo das músicas do Tom Jobim. Eu Tá? posso escolher qual que eu... Acho que Posso? pode, pode, amiga. deixa Acho ela que ser. pode. A Pô, gente Dá essa colher de... A gente Deixa vai te ela. dar... Ela já ensaiou, né? Ela deixa... Ela que fez o quadro. Mentira, gente. Que isso? Ela vai escolher a música e a gente vai dar uma situação. Certinho. Perfeito. Eu não posso escolher a situação também. Essa parte da pauta acabou o você não jogo, fez. acabou o milho, acabou a pipoca. Eu acho que a música pode ser Garota de Ipanema, né? Que é mais... Pode, boa. mas você pode ir variando com a situação também. Exatamente. Tá. Tá. Quer dar a primeira? Vai dar primeira, da primeira. Vilã de novela das 9. Tá. Ai, meu Deus. Ai, gente. Fica nervoso. Calma. Tô pegando minha mão aqui. Tô muito ansiosa. Olha só que coisa mais linda, né? Mais cheia de graça. É ela, a menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho do mar, que ela não faz mais nada, né? Ela só vai à praia. É a moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Disseram que o teu balançado é mais que um poema, que é a coisa mais linda que eu já vi passar. É uma Mudou besteira. a situação. Tu tá no bloco, no carnaval, lá Ivete Sangalo. Meu Deus! Nem... Porque tudo é tão triste! Beleza que existe! Tá tentando achar sua amiga lá no bloco. Beleza que não é só minha amiga! Que também passa... Já que você tá, amiga, eu tô perto da barraca a barraca de Skull Beats aqui. Novela mexicana. Pode mudar a música se quiser. Puta. Se ela soubesse que quando ela passa,
O mundo inteirinho ciente de graça, mas Carlos Alberto não vai deixar ela saber. Carlos Alberto é muito bom, cara. Um clássico. Gente, não só ela fez teste para as vedetes, pro Tom Jobim, mas pro musical da Usurpadora. Tá? Com direção do João Fonseca. 2026 tá aí. Ai, gente, eu Ai, sou boa muito atriz, bom. eu juro por Deus. Você, sem trabalho, você não vai ficar, amor, a gente garante. Quando eu falei pra ela colocar aqui o DRT com o nome, ela achou que era brincadeira. Tá vendo? Mas depois disso aqui, Gente, Meu muito Deus, bom, que Bela. Aí eu... olha... Mas, ó, a Ivete Sangalo me pegou, Mariana. Me pegou, Cara, a me Mariana pegou, tem uma me pegou. mente, se você deixar... Não, a mente da Mariana... Ela que escreveu as músicas do Tom Jobim, assim. Estourado aqui, né? E os da Ivete A Sangalo Mariana que também. escreveu as músicas do Tom Jobim, porque ela vai. Assim, é um dom. É um dom realmente. Uma pergunta. Você tem uma música favorita do musical? Ah... Cara, as músicas são muito lindas, né? Muito. E tem vários versos, assim, de várias músicas que me arrepiam toda vez. Mas eu... Não tem, né? Não. Eu acho que Wave... Eu acho que Wave é a minha preferida. Wave? Desculpa, peraí, deixa eu pensar. Cara, o tema de Amor de Gabriela, que é a que a Ana canta pro Tom, que ela sobe em cima dele, que é uma super sexy, sim, sabe? sim. Que tem uma frase que eu morro toda vez, que ela fala, vem que eu te espero tremendo de amor. Isso pra mim é muito louco. Tipo assim, não é morrendo de amor, sabe? Não é com muito amor, é tremendo de amor. Tipo, eu É acho só um lindo suspiro. demais. É só um suspiro. É só um... É lindo. E aí, eu acho o Sonho da Separação também, eu acho lindo Nossa. demais. Nossa, esse dói, tá? Eu acho pedrada. Você é romântica. Soa. Qual é o seu signo, Bela? Libra. Ah. Não, o soneto da separação Sonho é... da Separação é tiro, porrada e bomba É mesmo. lindo, 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 lindo. E olha que loucura. Eu audicionei pra Elis, né? E o Sonho da Separação, quem gravou com o Tom foi a Elis. E a parte que eu canto é a parte da Elis. Então, tipo assim... Eu tô Ai, cantando Elis de alguma forma, assim, Que legal. sabe? Na Eu peça. sou devota, Parece eu amo. que tudo Elis na é sua minha história... religião. Sim. Muito. Parece que tudo na sua história tem sincronias muito bonitas. tudo, É tudo muito bem tudo. amarrado. Amiga. O Nelson Mota... o Nelson Mota, do roteirista aí da tua vida, tá de parabéns. Sério, assim. real, É muito assim, bonito A minha isso. vida é muito assim, chega a ser assustador. Ai, que bom. Isso é lindo. É. Eu desejo que você continue podendo contar muitas histórias bonitas e que você continue podendo emocionar as pessoas, como eu me emocionei. Ai, meu Vendo amor. você no palco, foi lindo. E representando o Obrigada. Tom, que eu sou apaixonada pelo Tom Jobim. Apaixonada. maravilhoso. Isso, Bela. Obrigada pela presença. Gente, muito obrigada. boa essa Muito obrigada, troca. Eu fiquei foi muito demais. feliz. Sigam. Iote, temos a imagem de novo da nossa diva, como Já Tereza decorei, ó. Jobim. Bela.quadros, Bela.quadros. gente. Bom. Eu amei que vocês escreveram meu nome certinho, com um L só. Eu amei, isso nunca acontece. A gente é profissional. A gente é amor. profissional, a gente não ia deixar no seu primeiro podcast. Exatamente, Não sei, olha a né? responsabilidade. Gente, sigam... Nossa, quase que fiquei gaga. Sigam nossas redes sociais, Lady Gaga. @palcopapo. E sigam Bela.quadros. Bela.quadros. E Muito assistam Tom Jobim. Quer dar um recado Sim, final? Você pode encerrar o assistam. programa. Gente, sigam aqui o arroba das meninas, que elas são maravilhosas. Palco Papo. Palco Papo. Palco Papo. Me sigam arroba Tom Jobim Musical, que lá tem todas as informações para vocês assistirem. A gente vai até dia 15 de junho no Teatro Vila Lobos, em São Paulo, de quinta a domingo. 2 sessões sábado, 2 sessões domingo. Então, escolha o seu dia e venha. E não perde, que a gente vai estar gravando conteúdo aqui com a Bela. Já curte, compartilha Que eu com nem sei todos qual os- é, mas, Mas- eu vou gravar. A Bela sem pisca 2 vezes, se precisar pedir socorro. Fui eu que escrevi também, ela não vai precisar de socorro. Depois dessa dinâmica aqui, menina, eu tô repensando um pouco. Gente, muito obrigada, Bela.
Muito Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. A Obrigada. gente deseja todo o sucesso do mundo. E A obrigada. vocês também. Que o podcast voe muito e seja incrível. E que pra você venha divulgar muitos trabalhos aqui. Exatamente. certeza. Tomara que o próximo venha já. Sim, até a próxima. Daqui a pouco você volta pra falar do seu próximo espetáculo Exatamente. como protagonista. Exatamente. Entendeu? Gente, um beijo. Um beijo, gente. Até a próxima. Esse foi o Palco Papo.